Assim que a gravação iniciar, eu compartilho com vocês a minha tela. Isto. Ok. Beleza. Apareceu aí? Sim. Ô, professor, deixa eu Diga. te perguntar, será que o senhor pode, pelo menos, dar um norte para a gente do jeito do que a gente vai aplicar aquela atividade que o senhor pediu para a gente entregar? Não sei se era, acho que é para amanhã, né? Não, na verdade eu não cheguei a mandar para vocês por escrito, né? Não, isso, mas o senhor já tinha pedido na aula, né? Mas aí então, calma, era só para Isso. essa aula ou é para entregar mesmo? Não. É para entregar, só que o que aconteceu? Acabou que naquela semana eu não mandei para vocês. E na semana passada, como foi semana de ensinos autônomos, então eu não podia enviar a atividade para que vocês fizessem durante aquela semana, né? Atividade específica da disciplina. Sim. Então, por isso eu não enviei. Então, finalizando essa aula aqui, eu vou postar para vocês essa atividade da implementação, porque aí eu vou colocar por escrito, né? Eu vou encaminhar para vocês o que é para fazer, com as orientações, tudo por escrito. Aí sim fica para segunda-feira que vem vocês me entregarem, tá? Como eu só falei, eu não postei no sistema, exatamente porque vocês não iriam fazer durante essa semana de ensino autônomos, então por isso também eu não vou receber amanhã, tá? Porque eu Beleza. não oficializei, porque para oficializar a atividade eu tenho que postá-la lá no sistema. Porque uma coisa só falada aqui em aula não está oficializado mesmo, assim, como atividade, né? Que eu tenho que cadastrar no sistema, abrir a data para vocês entregarem, essas coisas. Tá bom? Tá, aí será que nessa. Porque eu, particularmente, demorei um tempão tentando implementar. Eu tentei fazer aquilo que o senhor falou de pegar os que a gente já tinha feito daquela lista e tentar Sim. implementar, mas eu tive muita dificuldade para implementar daquele jeito. Se o senhor conseguir demonstrar, até mesmo com um outro exemplo, vai ajudar demais. Não, tranquilo. Pode deixar, tá? Eu tento ver o que eu faço aqui. Inclusive, até se tiver uma folga aqui, até o final, no final da aula, eu posso dar uma dica, uma orientação de como vocês vão fazer isso. Tá, ok, Tudo obrigado. bem? É Vinícius, né? Isso. Beleza. Pô, Então Anderson, eu tá também bom. fico com um pouco de dificuldade na hora de Sim, implementar. Eu, é. a parte da operação e tal, da matriz, quando for igual a substituição sucessiva, Sim. eu entendi, ok. Mas aí tinha uma variável lá, que era, se eu não me engano, a C, que era um vetor e tal. Eu não sabia se eu colocava ele randômico, se eu dava os valores para ele. Tá, Aí me deu deixa eu uma chegar nela pegada. aqui. Então vamos fazer o seguinte. Então não vou deixar pro final, não. Vou fazer agora de uma vez, porque aí foi essa aqui, né? Substituições sucessivas, Isso. Isso. né? Não, então tá certo. Então vamos lá. Vamos dar uma passada de uma vez. Eu dou uma explicação geral. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam, tá bom? Tá joia. Então, ó, deixa eu pegar aqui a substituição mesmo. Deixa eu voltar. Ah, tá aqui, ó. Então, na verdade, é o seguinte, ó. O norte de vocês vai ser essa expressão aqui, correto? Essa expressão, ela que vai mostrar, ou ela mostra, na verdade, como é que funciona uma substituição sucessiva, que vem lá da matriz, na hora de fazer encontrar esses resultados dessas variáveis aqui. Então, veja bem, vou pegar aqui o primeiro, né, e a partir do primeiro a gente consegue entender aqui o segundo. Então, para eu calcular esse valor de x1, vocês concordam que isso aqui é esse L11 vezes esse valor de x1? Isso aqui não vai ser igual a isso aqui? Isso aqui veio lá da álgebra linear, né? Provavelmente vocês virem esse Gaave ou virem álgebra linear. Como eu quero esse caso, esse x1
está aqui. Então, quem que será o x1? É o C1 sobre L11. Mamãozinho com açúcar esse negócio, né? Aqui, ó. Bom, para eu encontrar agora o valor de x2, para eu encontrar esse valor de x2, eu vou ter que saber, por exemplo, quem que é o valor de L22 e o valor de L21. Então, da mesma forma que a gente que a gente faz, na verdade, aquele escalonamento, né? A gente vai usar aqui agora. Para encontrar esse valor de L21, eu preciso do valor de x1, porque aqui sempre será o x1, né? Aqui também é x1, aqui é x2, aqui é x1, aqui é x2, aqui é o x3 e assim por diante. Então, ó, encontrando o valor de x1, eu substituo o x1 aqui, então eu encontrei esse valor, eu consigo achar quem? O valor do x2, não é? Encontrando o valor de x2, eu já tenho x1 e x2, eu substituo aqui x1, substituo x2, eu consigo encontrar o valor de x3, ok? Isso aqui na matriz, tá certo? A única diferença, gente, das substituições retroativas e das substituições sucessivas é porque uma ela trabalha com a matriz triangular superior, que é a substituição retroativa. No caso das substituições sucessivas, ela vai usar a matriz triangular inferior. Então, vou usar assim esse tema, grosso modo, uma começa de baixo para cima, que é a retroativa, e a outra começa de cima para baixo. Uma é superior, a outra é inferior. Tá ok? Então, a única coisa que vai mudar é isso aí. Bom, então, ó, aqui tá ok? Tá ok isso aqui para vocês? Né? Como que eu vou fazendo cada uma dessa aqui para poder localizar os valores da matriz? Belezinha? O que vocês acharam aí? Não, para mim tá beleza. Tranquilo, né? Tá dando Então pra tá entender, jóia. Então tá bom. Então tá aqui, ó. Aqui a gente acha o valor de x1, aquele que eu mostrei para vocês. Por isso aqui a gente acha o valor de x2. Tá vendo? Substituindo o x1 aqui, ó. Eu já sei quem que é o x1. Eu sei quem é o L21, que ele é um elemento da matriz. Já sei também quem é o x1. Então, quem que é? É o C2 menos L21 vezes x1 sobre o L22 e assim por diante. Aqui, ó, achando o valor de x1, encontrando o valor de x2, eu já sei quem é o x1, eu consigo achar o x3 aqui, ó. Quem que é o x3? Ele é o C3 menos L31 x1, ok, ó, já sei quem que é o x1, acabei de encontrar o valor de x2, então já sei também quem que é esse aqui, sobre o L33. Com isso, temos o valor de x1, x2, x3. E se for ordem maior do que isso aí, a gente também consegue localizar. Então, isso que está posto aqui é a forma genérica para a gente encontrar aqueles valores de x1, de x2 e de x3. Tá certo? Então, olha se não é exatamente aquilo que está lá. Por exemplo, eu vou encontrar o x1. Então, para eu encontrar o x1, esse i aqui, vocês concordam que ele vale 1? Porque, olha só, esse índice é o índice i. Se eu quero o x1, o índice i aqui é 1. Correto, moçada? Então, eu vou encontrar o valor de x1. Quem que é o valor de x1? É o C índice i. O i vale 1. Então, é C1 menos. Veja bem. O que nós temos aqui? O somatório de j começando em 1, ele vai até i menos 1. Só que o i, nesse caso aqui, é 1. 1 menos 1 é 0. Como que eu vou começar em 1 e terminar em 0? Se é um somatório, somatório eu faço
um elemento mais o outro, mais o outro, mais o outro. Então, significa que, para esse caso aqui, ó, eu não vou fazer esse somatório. Não tem como fazer o somatório, né? Então, eu paro aqui. É só o C1. Não tem o somatório. Eu até fiz uma linha grande aqui, mas sem necessidade. Sobre quem? O L e I. Quem é o I? Vale 1. Então, é o L, 1, 1. Olha só se isso aqui não é exatamente isso que eu fiz aqui. Olha lá. Olha só. Vou até mudar a cor aqui. Ó. Aqui, ó. Não é exatamente isso aqui? Quem que é o X1? O C1 sobre L11, que é o que está aqui. Agora, usando esse esquema aqui, né? Essa forma prática aqui. Tranquilo? Agora, ó, vou apagar aqui. Vamos lá pro X2. Ó, estou apagando só para fazer agora para I igual a 2. Caso vocês não entendam, vocês dão um grito aí, tá? Agora, o meu I é igual a 2. I vale 2. Então, ó, se o I vale 2, deixa eu fazer nesse cantinho aqui, nós vamos encontrar quem agora? O X2, beleza? Quem que é o X2? É o C índice I. O I vale 2. Então, é o C2. Menos. Veja bem, somatório. O J começa em 1 e vai até I menos 1. O I vale 2. 2 menos 1 é igual a 1. Então, ele começa em 1 e vai até 1. Significa que eu vou fazer esse somatório uma única vez. Eu vou somar uma vez só. Tá, mas quem que eu vou somar uma vez só? O L e J. Quem que é o I? O I vale 2. O J quem? Tá aqui, ó. O J é igual a 1. Então, significa que ele começa em 1. Então, é o L21. Então, eu vou fazer L21. XJ. O J não é 1? Então, é o X1. Olha lá. Vou até apagar isso aqui para ficar igualzinho aqui que nós vimos lá em cima. Aqui, ó. Então, ficou C2 menos L21 X1. Sobre quem? L22. Só que o I é 2, então ficou aqui, L22. Olha se isso aqui, olha lá, não é exatamente isso que está posto aqui, ó. Aqui. X2 quem que é? É o C2 menos L21X1 sobre L22. Aqui, ó. X2, quem que é? É o C2 menos L21X1 L22. Mamão com açúcar, não é? Vou fazer o último aqui agora, ó. X3. Se é o X3, o nosso I vale 3. Então, vai ficar C3, que é o C índice I, né? C3, menos... Aí vem o somatório de L e J. O I vale 3. Ah, antes disso, né? Vai ser aqui, ó. Vou apagar aqui. Quantas vezes a gente vai fazer esse somatório aqui? O J começa em 1 e vai até I menos 1. Então, 3 menos 1 dá 2. Então, nós vamos fazer esse somatório aqui 2 vezes. A primeira vez vai ser o quê? O L e J. O I não é 2 mais, né? Agora o nosso I aqui vale 3. O I vale 3. Então, ó, o I é 3. Então, ele é 3. J vale 1. Então, é o L31. XJ. X1, porque o J vale 1. Mais, né, porque eu estou somando, tá certo? Mais quem? O L, que é o somatório, né? O L e J. O I vale 3, ele é fixo. E o J agora é 2. É J1 para a primeira vez, incrementa o J agora vale 2. Então, é o L32. XJ, então é o X2. Sobre o L e I, o I vale 3, então é L3, 3.
Veja só se isso aqui não é exatamente isso que está aqui. Olha lá, cadê? Aqui embaixo. Aqui, eu vou até apagar aqui para não ficar tão bagunçado. Aqui, ó. Não é? Aquilo que está lá não é exatamente isso aqui? Como aqui ele não usou o parênteses, né? Então aqui ele está negativo, tá certo? Mas está negativo por quê? E aqui é negativo lá de fora, né? Então multiplica pelo negativo aqui do lado de dentro. Mas aqui é porque eu estou usando parênteses. Mas é a mesma coisa, concorda? Tudo bem, gente? Então, ó, Sim. feito isso aqui, o que é o algoritmo, né? O pseudocódigo? Ele vai executar exatamente isso que está posto aqui, ó. Então, quando ele vem para cá, aqui, ó, para substituições sucessivas, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para isso. Aqui. Então, quando ele vem para cá, né, o que ele vai fazer é exatamente aquele esquema que está lá. Então, está aqui o nome, algoritmo substituições sucessivas. Qual que é o objetivo dele? Resolver sistemas triangulares inferior, triangular inferior. Aí, olha só, LX é igual a C, pelas substituições sucessivas. Isso aqui são comentários, né? Então, o algoritmo ele começa mesmo aqui, ó. Quais são os parâmetros de entrada? O N, que é a ordem da matriz, a matriz L, que é a matriz triangular inferior, e o coeficiente dos termos independentes, que é o coeficiente C. Professor, Toda vez... Sim, com pergunte. licença. Sim, Minha dúvida era bem nesses parâmetros de entrada. sei. Por exemplo, Então, a matriz L, no caso dos exemplos que a gente vai fazer, a gente pode fazer a matriz manual, na qual o utilizador digita cada valor, sim, e também pode colocar a matriz randômica, né, com os valores pode. randômicos. Sim, pode, Ele claro. até falou para pegar uma que a gente já tinha feito, né, professor? Isso, exatamente. Vocês, inclusive, já me entregaram aquela primeira listinha que eu pedi, não foi? Onde Sim. naquela lista eu peço para vocês, dentro de um dos exercícios daqui, não me lembro o número, mas está pedindo exatamente para vocês criarem uma matriz triangular inferior, de ordem N, né? Sim. Isso. Então, essa primeira parte aqui, ó, vocês já fizeram, vocês já têm isso aí. Então, vocês podem pegar, por exemplo, aquilo que vocês já possuem, vocês já fizeram. Eu costumo dizer o seguinte aqui, ó, colar da gente mesmo não tem problema, você só não pode colar do colega, né? Então, como você já fez, você colar de você mesmo não tem problema não. Então, você pega aquele arquivo que você já tem, que ele cria a matriz triangular, não é? E aí você Certo. vai aproveitar aquilo. Você não precisa implementar isso aqui de novo, né? E observe o seguinte, ó, lá você já entra com N, que lá pede a ordem da matriz, e aí no Isso. final você consegue a matriz. O que lá não tem é o termo independente C, né? Mas isso aí você vai criar lá, dá um input, digite o vetorzinho C, que também é de tamanho N, só que esse C é um vetor, tá certo? Ah, o C seria um vetor. O C é um Minha dúvida vetor, maior aqui ó. foi no C, entendeu? Aqui ó, isso aqui é o C, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o Certo. vetorzinho C. Esse cara aqui é o C. Isso aqui ó. Isso aqui é a matriz L. Opa, esse L meu tá. Então isso aqui é a matriz L. Olha lá, isso aqui vocês já fizeram. Aqui é de ordem 4, né? Ó. 4 por 4. Então, a matriz L está aqui. Os termos independentes que serão as respostas são esses valores de x. Então, você vai ter x1, x2, x3, x4 como resposta. E o C é esse vetor aqui, ó, do termo independente. É o termo independente. Independente. Aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui vocês não criaram naquele exercício da matriz. Mas teve um lá que eu pedi para vocês criarem um vetor. Né? E é a coisa mais simples, né? Você vai colocar
o vetorzinho, pode chamar de CI, se você quiser, né? Input, digite o valor. E qual que é a ordem dele? É a ordem N. Para esse exemplo específico aqui, eu seria 4. Entenderam? Eu fiquei com minha dúvida maior, né? Se foi, no caso, termo independente, como que eu vou lançar esse vetor? Aí eu não estava conseguindo lançar o vetor, sabe? Então, aí assim, eu até sugeri lá naquela aula que vocês fizessem um exercício, pegassem como exemplo a própria matriz dessa transparência aqui, né? Por exemplo, essa aqui. Você já digita essa matriz com esse vetor C, aí você consegue conferir seus resultados, né? Que ele tem que dar isso aqui, ó. 2 menos 1, 5 e 3, por exemplo, né? Por quê? É aquela LX igual a C. Aqui. Tá bem que ele coloca aqui, ó, LX igual a C? Sim. Então, a matriz L vezes a variável de resposta x é igual a C, que é o termo independente. Entendeu? Então, N, o L e o C são parâmetros de entrada porque são os valores que você vai informar para o programa, para o Scilab, né? E aí, ó, o parâmetro de saída, o que vai ser? Vai ser o x. As suas variáveis de resposta aqui, ó, são x, né? Lembrando, gente, que toda vez que aparece esse colchete aqui no pseudocódigo, isso aqui são comentários, tá? Isso aqui, se você não quiser nem colocar lá no seu programa, você não precisa. Isso aqui são só linhas de comentário. Aqui é linha Ô, de Anderson, comentário. Oi. aí o meu x também seria outro vetor, na qual colocaria os valores? Não, não. Na verdade, sim, o x ele vai ser um vetor, mas aí ele já é a solução do seu problema, né? É um vetor Isso. solução. Ele vai ser um vetor, mas aí ele vai ser um vetor solução. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Isso aqui é um vetor, ó. Um vetor com a solução. Valor de x1, x2, x3, x4. E olha só, aqui, ó, quem que você obtém como resposta? x1, x2, tá vendo? x3. Você vai colocar essa solução dentro de um vetor. O x3 está aqui, viu, gente? Ó, solução. Vou apagar aqui. Ô, Anderson, no caso, para Oi. mim colocar um vetor, alocar um vetor com quatro valores, como que eu escreveria no Scilab? Você tá me perguntando sobre o vetor C ou sobre o x? Que todos os dois são de 4. Não, quando eu for fazer o meu código, Sim, por exemplo, for lá criar o meu vetor C, aí eu ia sim. escrever C, entre parênteses, CI. O C e um índice qualquer, por exemplo, CI, input. Aí você vai lá, digite um número, por exemplo, que você quiser, né? certo? Porcento G. Olha lá. Tá, aí ele ia Aqui na pedir, eu hora ia de. digitar um número, ele ia dar um valor pro vetor, né? Na Mas hora. agora eu quero Ah, um vetor com pode ver. 4 números, por exemplo, com 4 valores. Então, só que entendi agora a sua resposta. A sua dúvida não é como que você cria o vetor, é como que você vai colocar os 4 valores lá dentro do vetor, não é isso? Aí Isso. vai ser através do for. For i igual a 1 até n. Só que na linha anterior você já pediu n. N recebe input, aí você vai colocar digite o valor de n, por exemplo. Seria o número de Então, variáveis, o N? isso, exatamente, é o número de O número elementos. de. Isso, dos De elementos. vetores. Exatamente. Por que assim? Porque eu não estou gostando desse negócio aqui, porque acaba que eu estou bagunçando aqui. Queria deixar tudo numa linha só. Vou refazer aqui, ó. Você vai colocar numa linha anterior. N recebe input. Aí você vai colocar lá, digite não sei o que, né? Então, na hora que você for rodar o programa, a primeira coisa que ele vai fazer vai te pedir esse N. Aí logo abaixo você tem o for. I é igual a 1
dois pontos, N. Aí você vai colocar o C, índice I, input, digite o valor do elemento, por exemplo, tá? E aqui você fecha com o end. Então, veja bem, ele entrou nesse for aqui, primeiro for. O I começa em 1, vai até N. Então, ele sabe que o seu N, vamos supor que você digitou lá que o N é 4. Então, ele vai fazer o I igual a 1, digite um valor, você digita. Aí ele incrementou, o I agora é 2, digite um valor, você digita. O I agora é 3, digita um valor, você digita. O I agora é 4, você digita um valor, ele saiu, acabou. Seu vetor está carregado. Entendeu? Entendi. Isso aqui, ó, é até mais simples que a matriz. Por quê? Na hora de criar uma matriz, você faz um for de I igual a 1 até N, depois você faz um for de J igual a 1 até N, não é? Isso. End. Lá. No Só caso que aqui é tem mais N, né? O simples. segundo. Que eu tô Se ela pegando for, outro. se ela for quadrada, né? Pode ser NN. Isso, aham. Se for quadrada. Se não for, aí sim, você vai ter que ter um M e um N, né? Porque Então, aí Anderson, esse do N input, então, é aquela base da programação. Então, por exemplo, se a pessoa ela vai colocar, sei lá, ela escolheu 2. Então vai estar lá no primeiro, aí primeiro vai aparecer para ela, digite um valor. Ela deu enter, esse valor vai ser guardado na memória e aí vai pedir um segundo valor, já que ela escolheu duas posições. E aí vai isso, ficar lá exatamente. o primeiro valor e o segundo valor. Aí eu vou trabalhar com esses valores que estão guardados ali que a pessoa entrou. Exatamente. Isso Beleza, mesmo. beleza, beleza. E essa memória é exatamente o vetor, né? Isso, aham. Então, na hora que você tiver lá o vetor, se você está colocando que são dois valores, você tem a primeira posição e a segunda. Isso aqui é o índice, né? Então, ele vai perguntar, N é 2. Então, ó, digite um valor. Você chutou um valor qualquer lá, você digitou 5. Então, ele vem aqui na primeira posição e coloca o 5. Aí ele retorna de novo, digite o valor. Você digitou 8, ele vem aqui na segunda posição e digitou o 8 e armazenou o 8 aqui. Como o seu N vai de 1 até 2, ele já fez o for para 1, for para 2, aí ele sai disso aqui e vai para a próxima linha. Mas aí o seu vetorzinho C, que é esse cara aqui, ó, ele já está com esses dois valores armazenados ali. Entendi. E aí, no caso que o André falou aí, se o nosso C, por exemplo, ele tem que ser 4, aí eu não coloco o input para a pessoa digitar, eu só coloco N igual a 4 e, Isso, e é isso, né? Porque eu é, obrigo ela a ter que ser 4, né? exato. Só Beleza. que aí, ó, eu não sugiro que vocês aqui, né, dessa forma, né? Porque você está fazendo for i igual a 1 até 4. Eu não sugiro você de fazer isso aqui, porque vamos supor que eu quero uma de ordem 3. Aí eu já digito n. E aqui, ó, esse n é um valor que você vai digitar. Digite a ordem, é 3. Então, esse mesmo n vai ser o n da matriz, da ordem da sua matriz. Então, na hora de desenvolver o código, ele já sabe que o seu n é 3. Porque se depois eu quiser digitar ou resolver isso aqui para uma matriz de ordem 4, uma matriz de ordem 5, eu não tenho que mudar o código, porque senão eu vou ter que vir aqui no código, apagar isso e digitar um novo valor. Ou colocar o Então, N, né? ou colocar o n. Então, eu Entendi. sugiro que vocês façam colocando a variável, o n, entendeu? Então, Porque o que aí que o isso senhor aqui tá vai querendo... servir para 2, vai servir para 3, vai servir para 4, vai servir para 5, ou Entendi. seja, vai servir para N valores para o elemento da matriz. Então, nesse exercício propriamente dito, então deve funcionar se o C, por exemplo, tiver um vetor só com dois números, né? Olha, aí no caso, um vetor com dois números, você vai ter uma matriz com dois números só aqui, né? Ó. Não, é Como ela porque é uma minha dúvida matriz é no triangular, exercício. aqui, ó, você vai ter isso aqui, Sim. né? Vai ser 2 e 0, 3 e 1, por exemplo, né? Você vai ter uma matriz muito pequenininha, né?
Não, mas é uma matriz inferior. Vai entendi. É funcionar. porque no exercício, como tá falando que o C é 4, e o jeito que o senhor tá falando é pra gente deixar o usuário entrar. Mas aí o que eu tô querendo perguntar é, se o usuário entrar porque o que eu desejo que ele entre é o 4, mas se ele entrar no Sim. 2, não tem problema então, né? Só vai ficar uma Não, matriz não tem pequena. problema. Só que aí ele não vai conseguir digitar essa matriz aqui, por exemplo, né? Aham, Aí entendi. nesse caso aqui, ó, ele vai conseguir fazer essa matrizinha aqui, ó, que é 2 por 2, ó. Olha lá. Essa matrizinha, vou fazer até de vermelhinho aqui, ó. Essa matriz ele faz, se ele digitar 2, porque aí ele só vai permitir acrescentar duas linhas e duas colunas. Ele não vai permitir criar essa matriz toda. Entendeu? Então, por isso Sim. que na hora de digitar a matriz, aí vamos supor, digitou 3, então ele vai conseguir fazer essa matriz aqui, ó. Ele só vai permitir que ele faça isso aqui. Ele não vai permitir a última coluna e nem a última linha. Ele não vai permitir essas duas aqui, ó. Uhum, Você entendeu? Por entendi. isso que é interessante deixar como N, porque aí eu posso colocar a ordem da matriz aqui, a que eu quiser, o valor que eu quiser. E aí sim, o N ele vai amarrar tanto a ordem da matriz, como também o tamanho do vetor C. Porque ele não vai permitir que você digite uma matriz de ordem 3 e um vetor C de ordem 2, que isso aí não vai funcionar. E aí no seu pseudocódigo também, se você observar, aqui ó, o seu valor aqui, ó, I igual a 2 até N. Tá vendo? Porque para qualquer que seja a Sim. ordem, isso aqui tudo vai dar certo. Entendeu? Lógico Aham. que isso aqui, ele está mostrando só a parte das sucessivas. Antes de chegar nesse... Como ele está falando aqui parâmetro de entrada, esse parâmetro de entrada já é aquilo que vocês já fizeram lá, ó. N, input, entenderam? Digite a ordem da matriz. L, aí já tem toda aquela parte do código que vocês já fizeram, né? O vetor C. Então, na hora de chegar nessa linha aqui, ó, vocês já fizeram um monte de coisa aqui para cima. Vocês já fizeram um monte de coisa aqui para cima, que aqui ele não está mostrando, ele só está dizendo, ó, parâmetro de entrada. N, L e o C. Ou seja, ele só está dizendo quais são os parâmetros de entrada aqui. N é a ordem, L é a matriz e o C é o vetor dos termos independentes. Talvez, imagino eu aqui agora, né? Que de repente essa aí pode ter sido também uma coisa que tenha causado dúvida aí para vocês. Porque ele só falou ali, ó, parâmetro de entrada, mas não falou exatamente quais são esses valores de parâmetro de entrada, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Não sei se é isso não, mas Sim. pode ter sido isso, né? É porque, professor, quando a gente, pelo menos eu não sei o André e o restante da turma, quando eu vejo assim, escrito assim, eu tenho uma dificuldade enorme para entender. Só que daquele jeito ali que o senhor praticamente fez no programa, só que escrevendo, e ficou bem mais tranquilo de entender. Não, tranquilo. E, Eu e se concordo com o tiverem... Vinícius. pode perguntar, desculpa. Não, só falei que eu concordo com o Vinícius, fica mais fácil. Ah, sim, tá. E na dúvida também, se vocês tiverem dúvida de como é que cria esses parâmetros de entrada, né? Ah, eu não sei mais como é que está a matriz, tal, tal, tal. É só voltar naquele segundo vídeo que eu postei para vocês sobre o Scilab. Lá eu estou explicando exatamente como é que você vai criar a matriz, como é que você vai criar um vetor, como é que você dá entrada nesses valores, como que você vai imprimir esses valores depois, tá certo? Porque o pseudocódigo, ele na verdade, ele é resumido, né? Ele não está dizendo exatamente como que você vai fazer cada coisinha dessa aqui, por exemplo. Né? Aqui ele não está mostrando, ele só está falando, isso aqui são os parâmetros de entrada.
Então, mas como é que eu faço para criar os parâmetros de entrada? Porque aí, o nosso código mesmo das substituições, ele começa a partir dessa linha aqui, ó. Aí sim, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, x1, isso aqui é o x1 mesmo. Por quê? Se o vetor C, ele possui 4 posições, ele tem essas 4 posições aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu nem sei de cor quais são esses valores. Olha lá. 4, 1, 48 e 6. Então aqui vale 4, 1, 48 e 6. Esses são os valores. Então, isso do C, tá, gente? Quem que é o x1? Então significa que lá no vetor, aqui é o C, tá? Aqui é o x índice I. Então significa o quê? Que lá no vetor, na posição 1 do vetor, tá vendo? Isso aqui está querendo dizer que é a primeira posição do vetor. Então lá na primeira posição do vetor, o que ele vai fazer? Ou seja, o que esse x índice 1 ele vai receber? Então ele recebe, estou colocando aqui já como código, tá? Ele recebe o quê? O C índice 1. Olha, quem que é o C índice 1? É o 4, vocês concordam? Então ele vai receber o 4 e vai dividir pelo L11. Quem que é L11? L11 é esse elemento aqui da matriz, olha lá, ó. Vocês concordam? Se isso aqui é uma matriz L, então esse elemento aqui é o L11, que vale 2. Então vai ficar 4 dividido por 2, que vai dar 2. Olha lá. Então o que ele vai fazer aqui no x índice 1? Ele vai colocar o valor 2 aqui dentro. E se vocês olharem aqui pela resposta, ele aqui, ó. Olha o vetorzinho x. Olha o 2 aqui. Olha lá. Exatamente o 2. Entenderam? Porque aí depois vem para i igual a 2 até n, aqui já é igual a 2. Por quê? Porque o x1 vocês já colocaram ele aqui. Agora você precisa cadastrar o x2, encontrar, né? O x2, o x3 e o x4. Então, x1 recebe quem? C1, L11. Agora, para x igual a 2 até n, soma recebe 0. Você criou uma variável soma que atribuiu o valor 0 para ela. E aí vem. Para j igual a 1 até i menos 1, o que a variável soma recebe? Soma, ele vai receber o soma. Esse soma aqui é aquele somatório lá, aquele sigma maiúsculo. O LIJ vezes XJ. Olha lá. E depois que você já fez esse for, aí você finalizou aqui, né? Esse primeiro for, aqui, ó. Esse aqui fecha aqui. Ó. Esse aqui fechou aqui. Esse outro aqui fechou aqui. Ó. Olha lá, só para vocês sintonizarem. Esse aqui fechou aqui. Olha lá. Então esse para, fim para, fim para. O que essa linha está fazendo? O valor dos índices do vetor, do índice I, ele está recebendo o C índice I menos a soma, que é a variável soma que você acabou de cadastrar aqui, sobre L e I. Pronto. Fechou. Aí com isso você vai ter o seu vetor X, 2, 3, 4, com os elementos aqui dentro. Olha lá. Aí você imprime, né? Lá naqueles exercícios também eu pedi lá para vocês imprimirem. Aí você faz de novo aquele for, imprime tudo direitinho, e aí ele vai mostrar o valor do vetor. É simples, tá vendo? Isso aqui não é uma coisa assim complicada.
Não sei. Não sei se ajudou. Clareou? Clareou mais? Pô, Bem nessa mais, tava clareou. achando bem complicado antes. Como é que é? Melhorou muito, tava achando bem mais complicado antes. Ah. Agora você viu que tá mais tranquilo, né? Sim. Beleza. Então podemos ir para a aula de hoje? Ou querem tirar mais alguma dúvida aí? Demos. Então vamos lá. Nós vimos isso aqui. Então, gente, nós vamos começar hoje a decomposição, nós chamamos de decomposição LU. Tá certo? Deixa eu chegar nela aqui. Eu já estava nela lá, mas... Isso aqui a gente chegou a ver da outra vez, né? Aqui. Então tá aqui. Decomposição LU. Então olha só, primeira coisa, né? O que seria isso? Decomposição LU. Aqui, ó, tanto L quanto U, elas são matrizes. Então nós temos aqui duas matrizes, tá? Uma matriz L e uma matriz U. O que a gente vai fazer nesse caso aqui é decompor uma matriz, no caso essa aqui, no produto de duas outras matrizes. Então aqui tem um produto dessa matriz L vezes a matriz U. Isso aqui vai ser igual, vou chamar essa matriz de A aqui só para exemplificar. Ela vai ser igual à matriz A, tá certo? Então se a gente pegar essa matriz aqui e multiplicar essa matriz por essa outra aqui, a gente vai ter exatamente a matriz A. Então, ó, uma matriz quadrada qualquer, ela pode ser escrita como produto de duas matrizes. Olha lá, L vezes U. Isso aqui é um exemplo. Então, se a gente pegar isso aqui e multiplicar por essa, nós vamos obter exatamente essa matriz aqui, né? Tranquilo? Então, veja bem. A matriz A, ela foi fatorada tal que A é igual a L vezes U. A matriz L é uma matriz triangular inferior e unitária. O que quer dizer isso? Ela é matriz triangular inferior. Então, isso aí vocês já dominam, né? Significa que a matriz L está aqui, ela só possui elementos da diagonal principal e abaixo dela. E unitária significa que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, os elementos da diagonal principal dessa matriz tem que ser 1 e ela só pode ter elementos abaixo dessa diagonal principal. E a matriz U, tá aqui, ela tem que ser uma matriz triangular superior, ou seja, elementos da diagonal principal e acima. Não está falando que tem que ser unitária. Então, resolver esse sistema aqui, ó, AX igual a B, que é o que a gente está acostumado, ele vai ficar da seguinte forma, aqui, ó. Se A é o produto da matriz L vezes a matriz U, eu vou substituir isso aqui, vou substituir essa matriz A pela matriz LU. Então, AX igual a B, ela vai ser resolvida de que forma? L vezes U, a variável X, vai ser igual a B. Tá ok? Então, veja bem, como que a gente faz a fatoração dessas matrizes? Se a gente for pensar, por exemplo, eliminação de Gauss, a gente deveria resolver esse problema aqui. É uma matriz quadrada de ordem 3. Então, a x igual a b
sendo que D ali é o nosso termo independente. Então, a gente iria resolvê-la pelo dispositivo prático, né, que eu cheguei a olhar com vocês. Então, olha só. Primeira coisa, recordando aqui, ó, como que a gente resolve esse dispositivo prático? Primeira coisa é identificando quem que é o elemento pivô dessa primeira linha. O elemento pivô é o primeiro elemento não nulo da linha. Então, olha aqui, ó, o 1, ele é o primeiro elemento não nulo dessa linha. Então, ele é o elemento pivô. Então, para a gente conseguir encontrar o multiplicador 2, 1, nós vamos pegar o oposto, né, do elemento abaixo do elemento pivô, porque o multiplicador 2, 1, ele é o multiplicador da posição 2, 1, linha 2, coluna 1. Então, ele é o oposto do elemento daquela posição, então é menos 2, dividido pelo elemento pivô. Então, menos 2 dividido por 1 dá 2. Então, agora, o que eu faço com esse 2? Eu não preciso eliminar, não é esse 2 aqui, ó, preciso tirar ele daqui. Então, eu vou fazer essa operação elementar por linhas. Então, 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Tá vendo? Eu consegui eliminar isso aqui. Continua a operação. 2 vezes a linha 1 mais a linha 2, deu 2. 2 vezes a linha 1 dá 2, mais a linha 2, 2 mais menos 1, deu 3. Tá certo? Fiz essa operação aqui. Bom, agora eu preciso eliminar esse 4. Qual que é a posição desse 4? Não é o elemento 3, 1? Então, eu vou achar esse multiplicador 3, 1, que é o quê? O oposto do elemento dividido pelo elemento pivô daquela coluna. Então, está aqui. Então, ficou menos 4 dividido por 1, dá menos 4. E aí eu faço o quê? Menos 4 vezes a linha 1 mais a linha 3. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4, zerou. Está aqui, deu 0. Continuo com essa operação. Menos 4 vezes menos 3, mais menos 6, dá 6. Menos 4 vezes 2, mais 5, dá menos 3. Fechou. Então, aqui, ó, já eliminei esse cara e esse aqui, ok? Só que eu tenho que continuar, porque agora eu preciso eliminar esse 6 que está aqui. Observem que nesse dispositivo, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é aquele mesmo processo da eliminação de Gauss. Não mudou nada e nem vai mudar. Tá? Esse é o barato da coisa aqui. Que é simples de fazer, não muda em relação àquilo que a gente veio fazendo, mas é através disso aqui, desse dispositivo prático, é que a gente vai conseguir chegar naquela matriz L e na matriz U. Então, agora, olha só, multiplicador 3, 2. Então, como que eu faço para encontrar esse multiplicador 3, 2? Vou pegar o oposto desse valor, então é o menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, vai ficar menos 3L4 mais L5. Zerou, zerou. Então, ficou isso aqui. Ok, pessoal? Então, isso aí é o mesmo processo da eliminação de Gauss. Perdi meu negócio, tá aqui. Então, eliminou aqui. Pois bem, então agora que vem o negócio aqui. Quem que... Até diminuir aqui um pouquinho. Aí. Agora, quem que é a matriz L e quem que é a matriz U a partir desse dispositivo prático? Como a matriz L ela é uma matriz triangular inferior e unitária, então de cara a gente já pode colocar o 1 aqui, ó, na diagonal principal, porque ela é unitária, então ela vai ter que ser igual a 1, correto? Bom,
superior, inferior, então os elementos acima dela são todos iguais a zero. Tranquilo? E aí, vocês podem observar que o oposto do multiplicador são os elementos abaixo da diagonal principal, respeitando aquela posição. Veja bem, o elemento M2, o multiplicador M21, ele não é 2? Então, aqui, ó, menos 2. O multiplicador 31, que é a posição coluna 3, é linha 3, coluna 1, que é esse 4 aqui, ó. O multiplicador não é menos 4? Então, pega o oposto dele, que dá 4. Depois, para esse cara aqui, não é posição 3, 2? Então, pega o multiplicador 3, 2. Aqui, ó. Menos 3, então pega o 3. Então, significa o quê? O elemento L21, porque o 1, ele é igual a 1, né? Ele vai ser o oposto do multiplicador 21. Olha lá. Tá vendo? O L 3, 1. Ele é o oposto do multiplicador 3, 1. Do M 3, 1. E o L 3, 2. Ele é o oposto do multiplicador 3, 2. Olha lá, tá aqui. Tá aqui, 3. Era menos 3, ficou 3. Tá vendo como é que é simples montar essa matriz L? E a matriz U? A matriz U são os elementos que sobraram aqui no dispositivo, ó. Menos 3, tá aqui o menos 3. O 2 está aqui, o 2 está aqui. Bom, aqui é o 2, aqui também é o 2. E aqui o menos 12, está aqui o menos 12. Ah, esqueci do 3 aqui. O 3 está aqui e o 3 está aqui. Olha lá. Então, a matriz L ela é formada pelo oposto dos multiplicadores, por isso também que é importante, viu, gente? A gente ter esses multiplicadores aqui, porque se a gente for calcular o processo, por exemplo, pelo escalonamento, a gente só de olhar isso aqui, a gente sabe, poxa vida, se eu quero eliminar esse 2 aqui, eu multiplico por 2 e somo. Mas nós temos condições de fazer essa análise, de perceber isso. Mas como que a gente escreve isso no algoritmo, no Scilab, por exemplo? Como que a gente pede para ele, né, para o Scilab, por exemplo, resolver um dispositivo desse? Ou encontrar a matriz L e a matriz U? Aí tem que ser através desses procedimentos, tá certo? Então tá aqui. Essa igualdade A é igual a LU, então a gente pode observar que se a gente pegar a matriz, aqui é a matriz A, aqui é a matriz L, aqui é a matriz U. Então, se eu pegar L vezes U, vai dar exatamente a matriz A. Aí, para solucionar o sistema, nós vamos ter o seguinte, que LY é igual a B. Aqui, ó, LY igual a B, se vocês observarem, isso aqui é exatamente aquela substituição sucessiva. Nós acabamos de ver o algoritmo dela, olha só. A matriz L aqui para gente, ela é uma matriz triangular inferior. Ao algoritmo aqui, vocês precisando dele aqui, tá vendo? Só que vocês, provavelmente aqui vocês já terão feito o algoritmo. Então você aproveita aquilo que você tem. LY é igual a B. Quem que é B nesse caso? B é um vetor de 3 posições. Você vai carregar esse vetor com essas 3 posições. Olha lá. 11, menos 15, 29. Está aqui. Então, L vezes Y é igual a B. Resolve o algoritmo das substituições retroativas, sucessivas. Está aqui.
acha o valor de y1, ó, acha o valor de y2, acha o valor de y3. Está aqui o vetor y. Vai lá. Depois tem o quê? A solução do sistema U de x igual a y. Então, o U é essa matriz que está aqui. X igual a y. O y é a matriz, é o vetor que você acabou de encontrar aqui. Então, ele já está aqui, você não precisa nem carregar. Então, está lá. U de x igual a y. Substituições sucessivas. Então, agora, ó, como ela é inferior, você começa de baixo para cima. Acha o valor de x3 primeiro. Depois, encontra o valor de x2. E, por último, acha o valor de x1. Então, está aqui a solução do problema. Olha lá. A solução de um sistema linear não é o valor de x? Ele não é ax igual a b? Que a gente vai substituir LU de x igual a b? Então, está aqui. Tanto essa quanto essa, a solução dela, quem que é? É o nosso vetor x, que é esse vetor que está aqui. Então, está resolvido. Olha só que coisa mais trivial, né? É muito trivial. Pegamos aqui, primeiramente, aquilo que a gente já conhece sobre dispositivo prático para solucionar um sistema, que a gente viu isso em decomposição, né? Pelo método de Gauss, tá certo? Então, solucionou isso aqui. Através disso aqui, a gente conseguiu a matriz L e a matriz U. Com matriz L e com matriz U, substituições sucessivas, substituições retroativas, acabou. Está solucionado o sistema pela decomposição LU. Tá vendo? Tudo bem, pessoal? Conseguiram compreender isso aí? Como que resolve a decomposição LU? Aí, ó, vem uma outra forma aqui, que é a pivotação parcial. Resolver isso aqui pela pivotação parcial. O que que acontece? Com a pivotação parcial, a gente vai evitar pivô que sejam nulos, porque, veja bem, se eu vou usar a decomposição e eu tenho que identificar primeiro quem que são os elementos pivôs, então pegando aqui, por exemplo, a matriz, essa aqui, ó, se esse elemento aqui for 0, o elemento pivô não é o primeiro elemento não nulo de cada linha? Então, se ele for 0, o primeiro elemento não nulo de cada linha passa a ser o -3. Só que a regra diz o seguinte, que na hora de fazer essa eliminação, eu identifico o elemento pivô da primeira linha e 0 os elementos que estão abaixo do elemento pivô, naquela coluna. Então, se esse elemento for 0, o elemento pivô passa a ser o -3. E aí, como que eu vou eliminar, por exemplo, esse 2 e esse 4? Se esse elemento aqui, ele é negativo. Daí não teria jeito, não teria como, né? Então, se isso acontecer, a gente usa a pivotação. Agora, além disso, além do elemento ser nulo, se ele for também um valor muito grande, porque eu vou pegar o meu elemento e dividir pelo elemento pivô. Então, se esse valor do elemento pivô ele for extremamente grande ou extremamente pequeno, eu vou sofrer grandes variações aqui, ó, nesses multiplicadores. Tá certo? E aí, por isso que eu uso a pivotação parcial. E usando a pivotação parcial, a nossa matriz, ela é uma matriz
de permutações. Não é simplesmente uma matriz A. Então, eu vou ter um P de A. Mas quem que é esse P? Esse P é uma matriz de permutações, que nada mais é do que uma matriz de identidade, que sofre a permutação de acordo com a troca das linhas e das colunas dessa matriz principal do nosso sistema. Então, eu vou ter que um P de A é igual a L vezes U. Matriz de identidade, vocês estão lembrados, né? Por exemplo, matriz de identidade de ordem 3. É isso que está aqui, ó. Isso aqui é uma matriz de identidade de ordem 3. Que eu vou chamar isso aqui de matriz P. É que a diagonal principal só tem um, né? Isso, a diagonal principal só tem um e os demais elementos são zero, né? E sim, e aqui, professor, eu nunca ouvi falar, existe então uma matriz permutação, é o nome da matriz? Sim. Eu não sabia, não. O que nós chamamos de permutação aqui é a permutação entre as linhas dessa matriz identidade. Então, por exemplo, qual que é a ordem dessa matriz identidade aqui? Vocês concordam que aqui nós temos a primeira linha, aqui é a segunda e aqui é a terceira linha dessa matriz? Ela não está necessariamente nessa ordem? Sim. Né? Então, significa o quê? Na verdade, assim, a permutação, ela é a troca das linhas da matriz, que a gente vai permutar. Permutar é fazer trocas. Então, a gente vai trocar as linhas da matriz identidade. Então, se eu disser aqui que o P é 1, 2 e 3, então significa o quê? Que a primeira linha é a primeira linha da matriz identidade, que o 2 é a segunda linha e 3 é a terceira linha, que é o que está posto aqui, concorda? Mas se eu chegar aqui e fizer a troca, fizer a permuta, vamos supor, eu vou permutar aqui a linha 2 com a linha 1. Então, como que vai ficar agora a nova matriz identidade com essa permutação que foi feita aqui? A primeira linha da identidade vai ser, na verdade, a linha 2, que é 0, 1 e 0. A segunda linha vai ser a 1, que é 1, 0, 0. E a terceira linha é a terceira mesmo, que ela não sofreu permutação. Então, olha só, como que ficaria a matriz permutação? Entenderam? Então, essa aqui é a matriz P que sofreu essa permutação aqui, ó. 2, 1, 3. Então, a primeira posição, que é a primeira linha, é a linha 2. A primeira é a linha 1 e a terceira é a linha 3. Agora, uma pergunta, né? Por quê? Por que, no caso da pivotação, a gente vai usar essa matriz, ou a gente vai permutar essa matriz A? Pelo seguinte, moçada, é porque, como nós estamos resolvendo aqui um sistema linear, né? Isso aqui é a resolução de um sistema linear, eu vou voltar aqui no dispositivo, só para vocês responderem aqui. Então, ó, observem aqui esse dispositivo prático. Deixa eu apagar aqui, só para não ficar essa confusão, porque eu vou riscando, 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 e depois, na hora que eu preciso voltar, já está muita coisa escrita aqui, aí fica ruim, né? Só um tiquinho de paciência aí que a gente vai retomar aqui. Isso. Então, vamos lá. Olha só. Isso aqui é o nosso dispositivo. Como está bem escrito aqui, isso aqui é a nossa matriz A. Né? Só que o nosso sistema, ele é da forma AX igual a B. Concorda? Então, se a gente vai resolver um sistema linear, a gente precisa desse vetor aqui, ó, desse termo independente, que é o B. Então, vocês podem observar que nesse caso aqui, ó, LY igual a B. Quem que é o B? O B é o termo independente, que está aqui, ó. Olha ele aqui.
Esse é o termo independente. Agora, aqui, vocês concordam que a matriz A, essa está aqui, né? Essa aqui é a nossa matriz A. Ela não sofreu nenhuma permutação, ou seja, isso aqui é realmente a primeira linha, essa é realmente a segunda e essa é realmente a terceira. Então, na hora que eu pegar o y, que é 11 menos 15, 29. Então, ele é 11 menos 15 e 29. Esse aqui é o B. Né? Agora eu pergunto aqui. Se eu trocar a primeira linha, essa primeira linha, com a terceira linha, por exemplo, se eu inverter aqui, ó, primeira com terceira, essa matriz ela vai ficar assim, ó, 4 menos 6 e 5. Por quê? Isso aí, em um sistema linear, eu posso fazer isso tranquilamente, sem problema algum. Eu posso trocar, fazer a permutação entre as linhas da matriz. Vocês lembram disso lá da álgebra linear? Quando vocês forem estudar a álgebra linear, que a gente pode permutar as linhas da matriz? A gente pode fazer essa permuta, trocar as linhas da matriz. Só que, se eu troco as linhas da matriz, obrigatoriamente eu tenho que trocar também as linhas do termo independente. Lembram disso? Então, se aqui eu invertir as linhas da matriz, eu tenho que inverter também aqui, ó, os termos independentes da matriz. Só que esse dispositivo prático, ele não faz isso, ele não inverte o termo independente. Agora eu vou apagar de novo. Então, ó, pode observar que aqui ele não faz a inversão do termo independente da matriz. Ele só inverte as linhas da matriz de acordo com o pivô. Né? Ele pega como referência somente o elemento pivô. Mas o termo independente ele não faz a permutação. Então, como que eu vou permutar uma matriz, mas não vou fazer a permutação do termo independente daquela matriz? Isso aí não vai funcionar nunca. Então, se eu fiz essa permutação aqui, se eu permutei a primeira com a terceira, o termo independente eu também tenho que permutar, também tenho que fazer essa permutação. Então, o termo independente para esse caso aqui, ó, vou fazer aqui do lado, vai ter que ser o quê? Eu não troquei a primeira com a terceira? Então, ele é 29 menos 15 e 11. E é exatamente essa troca, essa permutação, que essa matriz P vai acompanhar. Porque olhando aqui para o dispositivo prático, ele não mostra essa permutação que foi feita. Entenderam? Então, por isso que essa matriz P, que está aqui embaixo, deixa eu voltar nela lá. Aqui. Por isso que essa matriz P, ela é uma matriz de permutação que está dizendo o seguinte, olha, agora a ordem dessa linha não é mais 1, 2, 3, é 3, 1, 2, ou é 3, 2, 1, é 2, 1, 3, tá certo? 2, 3, 1, não importa. Vai ser de acordo com o quê? Vai ser de acordo com o valor do elemento pivô da primeira linha. Se eu fiz a troca do elemento pivô, então a permutação ela acompanha aquela troca. Por isso que P está aqui, ó. Ele é uma matriz de permutações, ou seja, eu vou registrar nessa matriz P quais foram as trocas que eu fiz. Quem que eu troquei? Quem passou a ser a primeira, quem é a segunda e quem que é a terceira linha daquela matriz. Tá claro isso aí para vocês? Ou tem dúvida? Podemos ir para frente? Deu para entender. Pode seguir. Pois bem. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho agora a matriz L. Ela é uma matriz triangular inferior unitária formada pelos multiplicadores, né, com sinais trocados, contrários, né, que é esse oposto aqui que nós vimos aqui em cima, tá certo? Pegamos o oposto ali e fizemos
a matriz L. A matriz U é a matriz triangular superior. E aí está dando esse exemplo aqui, ó. Aí na hora de resolver o problema, sim, LY é igual a P de B, esse P aqui é permutação, e o de X é igual a Y, que aqui está o Yzinho. Então vamos pegar esse exemplo aqui. É o mesmo exemplo, só que agora a gente vai fazer a permutação desse sistema. Então tá aqui a matriz A, matriz X e o vetorzinho B, que é o termo independente. Então da mesma forma, ó, 1, menos 3 e 2, 2, 8 e 1, 4, menos 6 e 5. Veja bem. Então, como a gente vai fazer a permutação aqui? Deixa eu apagar. Como a gente vai fazer a permutação? Então, eu tenho aqui a linha 1, linha 2 e a linha 3, né? Então, eu escolhi aqui o elemento pivô, só que o elemento pivô é como é que fala? O primeiro elemento não nulo. Como eu fiz a troca aqui desse elemento pivô, vocês podem observar que eu tenho 1 dividido por 4. Então, foi quem que aqui passou a ser o elemento pivô? É o 4. Mas aí a pergunta mais importante aqui é o seguinte: por que o 4 passou a ser o elemento pivô? Porque quando eu escolho fazer a resolução do sistema com a pivotação parcial, o elemento pivô ele tem que ser o maior elemento daquela coluna. Então, o maior elemento dessa coluna aqui é o 4. Tá certo? Então, por isso que o 4, obrigatoriamente, ele tem que ser o elemento pivô. Não pode ser o menos 2. Mesmo se ele fosse 2 positivo. Não poderia ser. Porque o elemento pivô agora passa a ser o maior elemento daquela coluna. Então, por isso que o 4 é o pivô. E aí a operação, olha lá, o M11, que é o multiplicador 11, continua sendo a mesma coisa. É o oposto do elemento, olha lá, menos 1, dividido pelo elemento pivô, que é 4. Então, deu menos 0,25, e aí entra a operação, ó. Menos 0,25 da linha 3 mais a linha 1. Então, deu 0. Tá vendo? Agora o M21. Mesmo esquema. Pego o elemento, o oposto do elemento. O elemento aqui é menos 2. Está aqui. Então, menos 2 dividido pelo elemento pivô, que está aqui. Esse é o elemento pivô. Então, deu meio. Meio vezes a linha 3 mais a linha 2. Agora, o importante aqui, ó, que no outro dispositivo nós não tínhamos, é a ordem dessa permutação. Veja bem, eu tenho aqui linha 1, 2 e 3. A linha 3 é a linha que possui o elemento pivô, não é? Então, significa o quê? Que na minha matriz de permutação, ou no meu vetor de permutação, a primeira linha vai ser a linha 3, porque ele é o elemento pivô. Então, quem que veio aqui para baixo? A linha 1 e a linha 2. Tá certo? Observem isso. Então, feita essa operação, agora eu vou eliminar a segunda coluna. Eu escolho como pivô quem? É o maior elemento daquela coluna. Quem que é o maior elemento aqui? É o 5. Se o 5 ele é o maior elemento, então ele agora passa a ser o elemento pivô. Então eu vou fazer o quê? O oposto desse elemento aqui, o oposto desse cara aqui, dividido pelo elemento pivô. Então menos 1,05 dividido por 5, dá 0,03. E aí quais são as operações que eu faço por linha aqui? 0,3 L5 mais o L4. Tá aqui, eliminei.
Eliminei esse sujeito, eliminei esse sujeito. Então, ó, o elemento, a segunda linha é que possui o elemento pivô. Então, aqui eu já defini qual que é a ordem dessa matriz de permutação. E por último é quem sobrou, que é a linha 1, né? Que é essa aqui. Então, tá aqui, ó. Qual que é a ordem dessa permutação? É 3, 2 e 1. 3, 2, 1. Tá vendo? 3, 2 e 1. Tá aqui. Então, veja bem. Como que vai ficar a nossa matriz L? É o L, né? Ele é triangular inferior e unitária. Então, aqui quem entra? É o oposto do multiplicador M21. Multiplicador M21 é esse cara aqui. Então, ele é meio. Então, o oposto dele, menos meio, tá aqui. Depois, o oposto de M11, tá aqui. Aí ele aqui, ó, M11, que houve aquela troca, né? Então, esse aqui é um M11. O oposto de 0,25, de menos 0,25 é 0,25. E depois entra quem? O oposto de M12, que é menos 0,3, que ele é 0,3, fica menos 0,3. Ele está aqui. Olha lá. Olhando assim, às vezes pode parecer, nossa, ficou meio confuso. Mas não é que tenha ficado confuso, é porque realmente houve aquela permutação. Então, se houve a permutação, eu fiz a troca, né? Aqui, ó. Eu fiz a troca da matriz de acordo com a pivotação. Então, na verdade, a segunda linha da matriz é que vai receber os primeiros multiplicadores, ó lá, da linha 1. O M11 não é da linha 1. O M12 também não é da linha 1. Só que pela permutação aqui, a linha 1 veio para a terceira posição. Então, por isso que na terceira linha da matriz, nós temos os multiplicadores referentes à primeira linha, o M1 e o M12. Na segunda linha, está aqui, ó, matriz permutação. Então, quem que vem para a segunda linha? O M21. Tá certo? E a matriz U? A matriz U eu vou seguir a mesma ordem. Veja bem, não é a ordem nossa aqui, ó, não é 3, 2, 1? Então eu vou seguir essa ordem, ó. 3, 2 e 1. Ah, se quiser colocar transposto aqui só para facilitar, 3, 2 e 1. Facilitar para entender, né? Então, quem que é os elementos da linha 3? Estão aqui, ó. 4, menos 6 e 5. Aí eles aqui, ó. 4, menos 6 e 5. Da linha 2. A linha 2 é 0, o 5, que está aqui, e o 1,5, que está aqui. Então, ele está aqui, ó, 0, 5 e 1,5. E o da linha 1, que o terceiro aqui é da linha 1, então é 0, 0 e 1,2. E aqui está a ordem da matriz de permutação, tá vendo? Aquela coisa que eu falei com vocês. A matriz identidade, ela sofreu essa permutação, 3, 2, 1. Então, por isso que aqui tem a linha 3, aqui tem a linha 2 e aqui tem a linha 1 da matriz identidade. Tá vendo? Ficou uma matriz identidade aqui transposta, né? Transposta não, invertida, né? Trocada. Terceira linha na primeira posição, a primeira linha na última posição. Só a segunda linha que não sofreu alterações. Mas isso aqui, ó, em função de quem? Do dispositivo prático, tá vendo? Cada caso vai ser um caso, né? Cada situação vai ser diferente. Vai ser de acordo com o maior elemento daquela coluna.
Nesse caso nosso aqui, como o maior elemento foi o 4, então a linha 3 passou a ser a nossa primeira permutação. Depois, nesse caso aqui, foi o 5, então o 5 passou a ser a nossa segunda permutação. Se o 5 tivesse aqui em cima, então a linha 1, ela teria sofrido a permutação aqui, tá certo? E aí sim, aqui ó, uma outra importância aqui daquela permutação. Nossa permutação não é 3, 2 e 1, então eu vou receber LY igual a P de B. Esse P de B está querendo dizer o seguinte, que o termo independente B, ele também sofreu essa mesma permutação. E está aqui, ó, porque o B original é um 11, menos 15 e 29. Só que ele tem que sofrer essa permutação nessa sequência, 3, 2, 1. Então, por isso que ficou 29 menos 15 e 11. Olha lá. Olha que interessante. E aí, fazendo as contas, Y1 é 29. Esse algoritmo aqui vocês já conhecem, qual é sorteado, né? E o Y3 deu isso aqui. Então, ó, vetor intermediário deu o quê? Y igual a 29 menos 0,5 e 3,6. Transposto. Acabou? Não, não acabou. Porque agora nós temos que fazer... Isso aqui que foi feito é o LY igual a P de B. Agora tem que fazer o de X igual a Y. Aqui, ó. O de X igual a Y. Então, a matriz U está aqui. Essa é a matriz U. U de X igual a Y. Então, peguei a matriz U vezes o X igual o Y. Logicamente que o Y aqui, ele já apareceu permutado, né? Então, ele mantém aqui. Agora, faça novamente aquelas substituições. Encontra o valor de x3. Depois, o valor de x2. E o valor de x1. E aqui, ó, é o resultado do nosso sistema. 2, menos 1 e 3. Que é o resultado da decomposição LU, né, gente? Tem que ficar claro isso. É o resultado da decomposição LU, porém, com a permutação. Tranquilo? Dúvidas? Questões? Reclamações? Podem perguntar. Ou podemos prosseguir? Tranquilo, pessoal? Tranquilo é uma palavra muito forte, né? Tranquilo é nem seguro de afirmar, né? É. Mas o importante aqui é o seguinte, se conseguirem entender a lógica, que é a primeira vez assim, fica às vezes meio confuso, né? Mas o importante é ter entendido a lógica ali de fazer, né? E aí tem o material que está disponível, vai ter a gravação da aula também que está disponível, e também vocês podem mandar e-mail caso vocês não tenham entendido isso aí, tá bom? Isso aqui é o pseudocódigo dessa decomposição LU. Eu acho que eu deixaria vocês livres para criar o código de vocês, para não ficarem presos a esse pseudocódigo aqui especificamente, né? Mas está aí, se vocês quiserem, pseudocódigo. Mas eu não vou pedir vocês para fazerem esse pseudocódigo aqui agora não. Vocês já estão com 2 implementações aí para entregar, então essa aqui especificamente eu não vou pedir para vocês fazerem não. Tá ok? Aí vem a complexidade. Professor, Oi, pergunte. deixa eu te perguntar. Será que o senhor consegue, eu não sei se tem,
mas se o senhor tiver alguma gravação do senhor de semestres passados que o senhor implementou algum exercício parecido, o senhor pode anexar para a gente também, por favor? Para a gente ver como é o desenvolvimento dentro do aplicativo? Você fala sobre a implementação do Scilab? Isso, porque igual eu falei, eu não sei para o resto, mas para mim, quando eu vejo o senhor fazendo, por exemplo, tudo que o senhor falou, fazendo no programa, pelo menos para mim que fiz programação já fica, eu entendo bem mais fácil, assim, dentro do programa. Então, eu não tenho nenhuma aula minha gravada, eu desenvolvendo o pseudocódigo no Scilab, tá? Eu não sei se foi essa a sua pergunta. Mas, por exemplo, eu não tenho gravações de aula minha fazendo isso aqui no Scilab, né? Normalmente eu deixo isso aqui realmente como atividade para vocês. Tenho aquelas duas que eu passei, que é dando a introdução do software, né, do Scilab, mas essa aqui especificamente eu não tenho não, nem essa nem a outra, né? Eu posso até, não vou garantir que eu vou fazer isso, que não sei se eu realmente eu vou conseguir tempo para fazer essa coisa, mas eu posso até pegar alguma dessas das anteriores, porque essa aqui também eu não vou cobrar de vocês não, das anteriores e tentar fazer, caso vocês precisem mais ajuda aí nessa programação. Mas ter isso pronto eu não tenho não, tá? O que eu tenho são essas aulas nossas aqui, igual essa de hoje, por exemplo, eu estou gravando. Terminando aqui, eu disponibilizo essa aula de hoje, né? Disponibilizo o link para vocês dessa aula de hoje. É porque, o que acontece? Eu, pelo menos, eu fiquei muito mais desenvolto, igual as duas primeiras videoaulas que o senhor passou, eu vi as aulas e já consegui, porque o exercício, né, obviamente, ele é um pouco mais focado e mais complicado do que os exemplos dado nos vídeos. Só que pelo fato do senhor ter feito no aplicativo, eu consegui, por exemplo, fazer as 10 questões bem tranquilas. E o exercício, por exemplo, da semana passada, como ele foi dado em pseudocódigo igual tá esse aí que o senhor tá na tela, eu achei ele, tipo, bem mais complicado do que a lista. Eu não sei se é, mas eu achei que não na hora de entender, na hora de entender é tranquilo, mas é na hora de colocar realmente no programa isso que a gente está lendo. Entendi. Olha, pode ser que eu esteja errado, mas o que eu senti hoje aqui no início da aula, né? Quando vocês questionaram sobre essa dificuldade que tiveram de fazer a implementação, primeiro eu vejo como uma coisa relativamente normal, não tem nada demais em ter essa dúvida, né? É lógico que é normal ter a dúvida, estou querendo dizer que não é nada demais o fato de ter a dúvida, não é uma coisa assim, estou com dúvida, não sei o quê, não é isso. Agora, talvez seja mesmo nessa parte de compreender o pseudocódigo, né? Nem é tanto de como fazer o pseudocódigo. Por quê? Igual eu comentei, quando aparece aqui, parâmetro de entrada, N, L, C e o pivô, talvez, né, igual vocês falaram, eu fiquei na dúvida do que seria isso, de como fazer esse vetor B. Desculpa, nesse caso aqui foi o C, né? Como fazer esse vetor C e tudo mais. Então, eu senti que a dúvida maior, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. A dúvida maior foi na interpretação do pseudocódigo e não de como escrever aquilo que o pseudocódigo está pedindo. É de compreender mas o que é esse N, né? Esse N é aquele Nzinho da ordem da matriz, a ordem do vetor. O que é o L? O L é a matriz. O que é o C? O C é o vetor do termo independente. Eu tive essa impressão, né? Pelo menos alguns aí falaram, mas eu não estou entendendo o que é o C, né? Então não é tanto a questão de fazer o código, mas é sim de interpretar o que o pseudocódigo está pedindo. Talvez se ele tivesse escrito aqui de uma outra forma, né? Não tanto
em forma de pseudocódigo mesmo, né? L é uma matriz triangular superior ou matriz triangular inferior. C é o vetor dos termos independentes. Pode ser que isso aí talvez teria ajudado mais. Apesar que tem aqui, tá vendo? Ó, tá na mesma sequência, né? O que é o N? É a ordem da matriz. O que é L? L é a matriz triangular inferior e unitária. O que é o C? É o vetor independente. E pivô é a posição dos pivôs. Tá vendo? Então, isso aqui já são como é que eu vou dizer? São elementos que você já vai ter que informar para o seu programa, para o seu código. Você vai ter que dar isso. Você vai ter que dar a matriz, já vai ter que dar o valor de N, já vai ter que informar qual que é o termo independente, vai ter que informar qual que é a posição desses pivôs, para a partir daí ele começar a fazer essa solução aqui, que é aquela que vocês já conhecem, né? Ó, substituições sucessivas pivotal. A única coisa que muda aqui é que ele tem uma ordem aqui de um vetor pivô, mas que o resto não muda, tá vendo? Em que o K recebe a ordem do pivô do elemento I. Então, o X índice I recebe esse C índice K, menos a soma e tudo mais, né? Não sei, então eu acredito que é bem por aí, sabe? Assim, não é tanto, eu estou com dúvida realmente de como que eu faço para implementar. Pode até ser que seja também isso. Mas eu acho que talvez é de entender mesmo o que está explícito aqui quando a gente escreve um pseudocódigo, né? LY é igual a P de C. O que é o P? Quem que é esse P aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma matriz ou um vetor dos pivôs, né? Que vai fazer aquela ordem dos pivôs. No caso do nosso exemplo lá, ó, foi o 3, 2, 1. Que ele mudou a ordem dos elementos pivôs, né? Tá certo, gente? Mas assim, eu não quero que vocês fiquem sentindo, como é que eu vou dizer? Pressionados a fazer uma coisa que vocês não estão conseguindo entender. Eu prefiro assim, não estou entendendo não, me manda um e-mail, né? Fala assim, professor, eu não estou entendendo. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu não quero que você fique quebrando a cabeça o tempo todo para resolver uma coisa que você não está entendendo, tá? Vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem me perguntar. Se caso, eu tentei fazer, não deu certo, me explica aí de novo. Eu não tenho problema nenhum de explicar 2, 3 vezes a mesma coisa, não, né? De repente, a primeira forma que eu expliquei não ficou claro, a gente tenta uma outra maneira de explicar isso aí. Então, eu quero que vocês façam, mas que realmente façam, né? Do que simplesmente, eu entreguei. Só entregar, né, sem ter entendido, é preferível que não entregue. Eu não fiz, não entendi, eu gostaria que você me explicasse de novo, que eu vou tentar outra vez. Eu dou mais uma chance para vocês poderem tentar, tá bom? Então, o que eu quero mesmo é que vocês consigam entender isso aí. Tá certo? Tudo bem, moçada? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Tudo jóia, professor. Mais alguma dúvida? Vocês estão cansados, estão querendo dormir, ou nós podemos começar tudo de novo aqui? O que vocês acham? Já dá para dormir, viu, professor? Já dá Já dá para dormir? Começar tudo de novo também não, né? Então façam o seguinte aí, ó. Coloquem OK no chat aí, só para registrar a chamada de vocês. Quem está aqui, né? Eu coloquei aí chamada, aí só coloca um OK aí para registrar. Isto. Isto. Não, beleza. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ok. Tá todo mundo aí.
Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso. Eu vou escrever a atividade, vou cadastrar lá no sistema e abrir o SIGA para vocês poderem postar isso até semana que vem. E aí, eles sim, tiveram dúvidas, ou se tiverem dúvidas, me mandem um e-mail, tá bom? Não espera chegar na segunda e falar assim, não consegui fazer porque eu fiquei com dúvida. Então, manda um e-mail antes, que aí eu tento sanar a dúvida de vocês. Tá ok? Pode ser assim? Tranquilo. Boa noite. Então tá jóia. Bom descanso para vocês. Bom sono. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Até mais. Tchau.